A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Quem tem o prazer, ouvinte, de vos cumprimentar mais uma vez na paz de Senhor Jesus Cristo, é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. E ouvintes, hoje nós vamos dar o início da autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda. Você que não conhece ainda a Igreja Deus e Amor, você não conhece o início, como começou esta obra, através da vida do missionário Davi Miranda, como foi o início, como foi a história da vida do saudoso missionário Davi Miranda também, acompanhem com nós. Hoje, ouvintes, nós vamos ler no sumário número 1, ou seja, no capítulo 1, daqui da autobiografia, que é a infância e a adolescência. Então, ouvintes, nós vamos ler neste momento, E no capítulo 2, ouvintes, vai ser depois a mudança para São Paulo e o primeiro emprego, Depois no 3, a transformação da minha vida pelo poder do Evangelho. E assim nós vamos sucessivamente prosseguindo, ouvintes. Mas hoje nós vamos iniciar com o sumário número 1, ou seja, o capítulo número 1, para que você venha ser também alimentado espiritualmente com a tua fé viva no Senhor Jesus Cristo, para que você venha ter confiança e crer que Deus realiza promessas em nossas vidas. Então, ouvintes, eu quero ler aqui, vamos iniciar, acompanha conosco, e eu tenho certeza, você que ainda não leu a autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda, compra o livro do saudoso do autobiografia, e vai ser uma benção, não é? Vai ser uma benção. Mas você que acompanhar conosco, vamos ler agora, ouvintes. Vamos meditar aqui, lendo, e eu tenho certeza que vai ser algo edificante para mim e para você. Começa assim, ouvintes. Vamos ler aqui agora. Nasci no município de Reserva, no estado do Paraná, numa fazenda chamada Santa Helena. Esta fazenda era de nossa família, a família Miranda. Nossa família não era grande para os padrões da época e era composta, até quando eu nasci, por meus pais, Roberto e Anália, os meus 3 irmãos, Araci, Claudomiro e José Maria. Quem administrava a fazenda era meu pai. Lembro de que entre as coisas que ele fazia estava o cultivo da terra desde o preparo do solo, depois da plantação da semente que formariam a lavoura, e cada ano até a criação do gado e outros animais que também tínhamos por lá. Lembro-me muito bem, como se fosse hoje, como era a nossa casa na fazenda Santa Helena. Ela era uma área de terra com cerca de 20 hectares, toda cercada por pinheiros verdes que faziam um lindo contraste com a terra fértil e avermelhada do estado do Paraná. Foi nesse lugar maravilhoso, entre árvores, plantações e animais, que eu nasci. Os estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, têm uma tradição muito forte no catolicismo. Mas meus pais não conheciam a Bíblia Sagrada. Mesmo assim, acredito que por um desígnio divino deram o nome de Davi, sem imaginar que um dia eu havia de ser o que sou hoje, um servo que ama o Senhor Jesus, que prega a cura divina, a libertação e a salvação das almas. Esse Jesus que eu amo era o filho de Davi, rei mais importante do Antigo Testamento. Meus pais nunca leram a Bíblia para procurar um nome bonito para batizar o seu 4º filho. Por isso eu acredito que Deus dava
deva dirigido a escolha que eles fizeram. Com o meu nascimento, a família aumentou e agora totalizava 6 pessoas. Mas ela ainda não estava completa. Mais tarde nasceria a minha irmã Anani, que é a caçula da família Miranda. Como meus pais eram muito católicos, seguiam a tradição de modo como aprenderam, e eles haviam aprendido a crer em Deus de acordo com o ensino católico romano. Desse modo, cumpriam sua religião com muito zelo e sinceridade naquilo que aprenderam e que criam ser certo. A religião naquele tempo era passada de pai para filho, e ninguém fazia perguntas, ninguém lia a Bíblia Sagrada e ninguém se rebelava contra o que tinha aprendido. De 3 em 3 meses, os padres missionários vinham celebrar missas, casamentos e até batizados nas terras de meu pai. Por ser um lugar muito longe da cidade, os padres começaram a se hospedar em nossa residência, que era a sede da fazenda, um tempo em que tudo era muito difícil e as fazendas ficavam longe. Ninguém ia para a cidade participar das missas todos os domingos. A religião era praticada desse modo naquele tempo e naquele lugar. Assim, quando o povo da redondeza ouvia falar que os padres missionários tinham chegado, sabiam que havia missa na sede da fazenda de meu pai, o senhor Roberto. Então eles se dirigiam para nossa casa e podiam participar dessas missas. Os padres aproveitavam para realizar batizados e também casamentos nessas ocasiões. Logo que o povo de toda a redondeza chegava, a nossa casa se tornava a igreja católica. A região, o povo humilde do campo se reunia ali, fazia sua parte e recebia do padre a bênção que ia buscar. Então eu fui criado nesse lar muito católico, e esse ambiente religioso me influenciou muito. A cada viagem que os padres faziam para a nossa fazendinha querida, eu aprendia um pouco mais com eles sobre a religião católica romana. Naturalmente, eu passei a ser um praticante, como eram os meus pais e toda a minha família. No catolicismo, os fiéis normalmente escolhem um santo para dedicarem a ele toda a devoção e passam a ser devotos desse santo, e o santo que cada pessoa ou cada família procura seguir e espera que ele seja o seu intercessor no céu. Nós éramos devotos de São Gonçalo do Amarante, e todos os anos, mais exatamente no dia 6 de agosto, nós realizávamos uma grande e concorrida festa em homenagem ao santo, entre aspas, da família São Gonçalo do Amarante, que em Portugal é um beato e não chegou a ser santo pelo Papa, mas no Brasil ele é considerado um santo, entre aspas. A festa que fazíamos era de grande importância para nossa família. Para poder realizá-lo, meu pai gastava vultosas quantias em dinheiro para que tudo ficasse muito bonito e bem feito. A gente comprava fogos e artifícios de toda espécie para estourar na hora certa. Também matávamos várias cabeças de gado da fazenda para alimentar gratuitamente os romeiros que para lá se dirigiam. Eles faziam peregrinação para a fazenda, não só outras famílias que eram devotas do mesmo santo, mas toda a comunidade católica de perto e de longe. Tudo isso que faziam era para homenagear o Santo Gonçalo de Amarante. Como a gente era fiel em nossos compromissos e praticante,
Uma certa que tenho comigo, que essa fidelidade ao santo da família me ensinou a ser fiel ao Senhor Jesus quando eu o conheci. Havia algo que me fascinava na festa, como eu era um menino, aguardava ansioso pela hora em que era feita uma enorme fogueira, bem no centro do pátio da nossa fazenda. Uma enorme fogueira, a qual dávamos o nome de caeira. Essa fogueira chegava a medir 20 metros de altura e era erigida bem alto para que pudesse iluminar até grandes distâncias, a fim de que longa procissão se seguia para lá pudesse ser guiada pela luz da nossa caeira. Durante toda a noite, enquanto a fogueira caeira se mantivesse acesa, havia gente ao redor, comendo e bebendo. Para levantar a fogueira, eram gestos metros e metros de lenha que os funcionários da fazenda tiravam do bosque. Porém, meu pai não se importava com gestos feitos para a festa, pois os santos, entre aspas, homenageado era que recebia a maior devoção de toda a minha família, e por isso meu pai considerava que não podia medir esforços. Enquanto a festa acontecia no pátio da fazenda, os romeiros também participavam de uma parte da festividade que acontecia no interior da nossa casa. A festa para o santo precisava ter a parte devocional, e por isso um dos cômodos da casa, o mais amplo, era transformado num santuário da família em devoção ao santo Gonçalo de Almarante. Nesse cômodo era montado o altar a ele, então a romaria chegava e tinha que dar continuidade no lado de dentro da casa. Os romeiros tinham de passar nesse cômodo. 2 violeiros ficavam de frente para o altar, cantando as rezas do santo, entre aspas. Enquanto isso, 2 filas, uma de homens e outra de mulheres, posicionavam-se atrás dessa dupla e dançavam a noite toda ali dentro. Havia tanta reverência nesse ritual que ninguém dava as costas do altar em nenhum momento sequer. E a festa tinha mais surpresas. Em um determinado momento, enquanto o povo cantava, celebrava, era erguido ali no pátio, em frente à casa principal da fazenda, no mestro. Esse mestro era feito de pinheiro, uma árvore bem comum no Paraná, e que havia em abundância ao redor da fazenda. O pinheiro era derrubado, depois esquadrejado e finalmente era pintado com aproximadamente 8 tipos de diversas de tintas, em cores diferentes, erguido o tronco como um mastro bem alto no centro do pátio, em frente à casa da fazenda, e na ponta do mastro era hasteado a bandeira do santo, entre aspas, enquanto milhares de fogos de artifício eram queimados até que a bandeira chegasse ao topo. A queima de fogos causava tal barulho ensurdecedor que chegava a incomodar os ouvidos daqueles que estavam mais próximos do mastro. Eram tantos e tão diferentes os tipos de fogos soltos ao mesmo tempo que formavam uma nuvem de fumaça no ar, e tudo ficava esfumaçado, a ponto de ser difícil de ver as pessoas mais próximas, de tanta fumaça que era feita pela queima de fogos. Todos os anos nós realizávamos essas festas, e o mastro permanecia ficando na terra, no centro do pátio, até 2 ou 3 anos, sempre no mesmo local, e numa caia, pois era de uma madeira muito forte e resistente. No ano seguinte, mesmo que o mastro do ano anterior não houvesse apodrecido, levantava-se um novo mastro
ao lado daquele do ano anterior. Por essa razão, não era difícil chegarmos a ter 2 ou 3 mastros em nosso pátio, porque eles só podiam ser retirados dali se tivessem ameaçado cair, por estarem velhos ou apodrecidos. As pessoas não tinham dúvida de que essa era a maior festa realizada fora da cidade da reserva. E essa também era a festa católica mais comentada por toda a região. As pessoas comentavam que quem a realizavam era a fazenda Santa Helena, entre aspas, propriedade da minha família. Por essa ocasião, quando eu ainda era um adolescente, lembro de que me tornei congregado mariano. O congregado mariano é o católico que se junta a outros católicos, que reconhecem Maria como agraciada por Deus e decide servir a ela fielmente. As minhas irmãs Araci e Anani também se tornaram filhas de Maria, que é equivalente ao congregado, só que para as mulheres, elas fizeram isso segundo o exemplo da minha mãe, e era apostolada, uma condição reservada para as mulheres casadas. Como dizia Araci, eram católicos de primeira mão. O congregado mariano sempre usa uma fita azul pendurada no pescoço com a medalha que traz a imagem de Maria, e eu usava com orgulho a fita e a medalha daquela que eu considerava a minha protetora. Como congregado mariano, eu precisava seguir as ordenanças da igreja, e o passo seguinte foi me aprofundar mais e mais no estudo do catolicismo. Como não íamos para a cidade, eu podia estudar o catolicismo com os padres missionários, que eram nossos hóspedes. Eu lia e relia as apostilas do catolicismo com muita dedicação, mas nada disso me ajudou a evitar o mundo de pecado, para onde me dirigi mais tarde. Mesmo sendo tão religioso como eu era, ainda muito jovem, eu comecei a fumar e a beber, e jogar, e a praticar todo tipo de coisas pecaminosas, embora fosse um fiel seguidor da tradição que recebia da minha família, dos padres missionários. Devo admitir que eu era totalmente ignorante sobre o que a Bíblia ensina a respeito da santidade, e não sabia que eu estava desagradando a Deus com o pecado que eu praticava. Amém. Está aí, ouvintes, está aí a leitura do primeiro sumário, ou seja, o primeiro capítulo é da infância e adolescência do saudoso missionário Davi Miranda. E, ouvintes, no próximo, ou seja, no próximo sumário, que é o capítulo 2, nós vamos por partes, vai ser a mudança para São Paulo e o primeiro emprego. Então, ouvintes, vamos acompanhar, não perca, que eu tenho certeza que isso vai aumentar a tua fé. Quem sabe você está passando luta, dificuldades, problemas, desespero, desacreditado. Eu tenho certeza que através desse testemunho também, desta autobiografia, o Senhor vai te dar fé, vai te ajudar. Então, ouvintes, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, para que este canal venha alcançar mais vidas. E esse canal tem oração, ouvintes, tem pregação da palavra também. Nós estamos numa campanha todas as terças-feiras, a queda das muralhas, a partir das 8h30 da noite. Então nós estamos nesta campanha, todas as terças-feiras, e nós temos também às quinta-feiras a pregação da palavra de Deus. Então que Deus abençoe, ouvintes, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua casa e a tua família.
Quem se despede na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Que Deus vos abençoe.